Página 38. Onde abriu a porta racional? E daqui, do celeiro do mundo, que é o Brasil, tem que sair a forma redentora da salvação e recuperação da humanidade, racionalmente. O Brasil, berço da paz e da concórdia universal, por nascer no Brasil a suprema cultura universal, que é a verdadeira cultura do seu verdadeiro mundo de origem, a cultura racional. O Brasil foi e sempre será o maior celeiro universal. E por isso, no Brasil, berço eterno, monte varonil, por nascer no Brasil, do azul cor de anil, os louros fulgurantes da paz eterna universal, vindo a fórmula verdadeira da origem de ser racional, o desencanto redentor da humanidade, com mensagens vindas do mundo racional. E assim o Brasil sempre floriu e sempre tem que florir, porque no Brasil estão as flores de azul cor de anil, que por reflorescer sempre, a porta racional aqui se abriu, trazendo conhecimento universal do julgamento do animal racional, que sabia ser animal, mas não sabia o porquê que era um animal, desconhecendo a causa e a origem de ser um racional degenerado, sem saber porquê, e sabendo que racional é uma coisa pura, limpa e perfeita. Então, dizendo, eu ignoro a minha origem. Sei que sou racional, porque sinto o raciocínio de pureza sobre mim, e acho esquisito eu estar na categoria de animal, penando porque não sei a causa e a origem, e vivendo quase idêntico ao irracional, por a categoria dessas duas classes ser uma só. Qual é a categoria? Bicho racional e bicho irracional. A categoria sendo uma só, com diferença de classe, uma superior por ser de origem racional e outra inferior por ser de origem material. A de origem racional é do mundo racional e a de origem material é de origem do elétrico e magnético. O elétrico e magnético são pertences da matéria e o racional pertence ao mundo racional. Mas por a humanidade não conhecer seu verdadeiro mundo de origem, porque estavam ligados aqui na categoria de irracional, por estarem ligados a essas duas energias materiais, que é a elétrica e magnética, então, por estar ligado no conjunto material, se achava impossibilitado de conhecer a sua verdadeira origem, a não ser que de seu mundo de origem viesse todo o conhecimento de seu verdadeiro ser e de sua verdadeira linha a seguir, para unir ao seu mundo verdadeiro de sua origem, que é o mundo racional. E hoje, com a cultura do mundo racional, onde esclarece toda esta situação da formação deste mundo em que tudo tem uma vida provisória, e vendo que tudo que aí existe na matéria é provisório e tudo é transição, e por isso tudo se acaba, e todos aflitos para terem a verdadeira solução desta situação calamitosa de sofredores imortais. E hoje, chegando ao conhecimento de todos a solução definitiva desta situação angustiosa e aflitiva, onde todos não se conformavam de serem como são, nem podiam se conformar, porque ninguém quer morrer, ninguém se conforma com a morte, ninguém se conforma com o sofrimento, que sofrimento não faz graça para ninguém rir, e assim viviam nesta condição de aventureiros, na indecisão de tudo, desconfiando de tudo, na esperança de tudo, na expectativa de tudo, com medo e assombrados com tudo, por viverem no mundo sem saber por que estão vivendo. E quem não sabe por que vive, desconfia de tudo,
tem medo de tudo, tem pavor e horror de tudo, por não ter garantia de espécie alguma, porque a vida não tem garantia, e tudo, enfim. Assim sendo, e reconhecidos que estavam imbuídos de uma falsa vida, e por ser falsa, de um momento para outro perdem a vida, dizendo o seguinte: dependemos de uma máquina para viver, e toda máquina é falha, e toda máquina é falsa, e toda máquina não tem garantias. Então tinham que viver com um grande esforço por ter vida, por ter que suportar este sonho, como se fosse realidade, sonhando sempre ser o que não são, por viver iludido pelas vaidades existentes, e olhando para a realidade da vida e vendo quanta traição a si mesmo de julgar a vida de forma que ela não é, e criando e inventando embaraços para dificultar a vida. Embaraços esses todos confusos, e por isso as confusões são reinantes entre todos, por julgar que desta forma fosse endireitar, e vendo tudo ao contrário, tudo piorar cada vez mais, sem saber onde vão parar com as multiplicações das confusões, que é a causa da multiplicação do sofrimento. Então, quanto mais procuravam meios e modos para endireitar, tudo piorando sempre, e sempre piorando, como aí está. Tudo isto, um curso primário que, por ser primário, nunca puderam endireitar coisa alguma, a não ser multiplicar as ruínas do mundo, como aí está. Todos em ruína, sem saber para onde vão, aonde vão parar. E agora, o reflorescimento do conhecimento de cultura racional, vindo conhecer e saber o porquê da situação de animal assim ser, e como deixar de serem como são e conhecer o verdadeiro mundo de onde são. De onde são? Do mundo racional, e por isso são seres racionais. Agora, com o conhecimento de recuperação de todo este infanticídio infernal, sairão de uma vez por todas desta esfera de animal e passarão para o ponto certo, que é ser aparelho racional, por ter chegado à Terra a mudança de fase de animal racional, mudando para a fase racional. Então, esta fase é de ligação com o mundo racional, e assim todos ligados ao mundo de sua verdadeira origem, que é o mundo racional, e assim voltando todos para o seu mundo verdadeiro e deixando este mundo de animal irracional. Estavam vivendo no mundo do irracional, no mundo de matéria. Esse conjunto elétrico e magnético é material, e o ser racional não é do mundo material. O mundo material é do ser irracional, e o mundo do racional, que aí estava vivendo no mundo de matéria, é o mundo racional. Estão todos agora de volta para o seu verdadeiro mundo, e cada qual no seu mundo. O irracional já está no mundo dele, e o racional fora do mundo dele, por não conhecer, e agora conhecendo, voltando assim para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E assim vejam a luta infrutífera do racional na vida da matéria, lutando sempre, iludidamente, para vencer, e vendo que, em vez de vencer, está sendo vencido pela luta de um apodrecimento que é a matéria, lutando dentro de uma podridão, pela podridão, querendo endireitar a podridão e sentindo que é uma luta em vão. E por isso as multiplicações das ruínas consomem tudo, e por isso tudo se transforma. Ninguém pode endireitar uma coisa que vive se transformando e se transformando, que é a matéria, com o seu progresso de transformações. Por isso tudo se transforma para pior sempre, porque tudo se degenera para chegar ao fim,
E assim, na matéria, tudo que tem princípio tem fim. Então, nunca poderiam acertar em coisa alguma, por tudo se degenerar, e por isso tudo é informal, por ser somente aparências. Mas as ilusões dominaram todos de uma tal forma que fizeram das aparências a verdade, fizeram da mentira a verdade, e deste modo traindo a si mesmo até que se desiluda e caia na realidade. E aí, então, chega ao ridículo, que é a desilusão completa de tudo. Enquanto está sonhando, está se iludindo e se traindo. Tudo isto porque estavam vivendo na categoria de animal. E vivendo assim, desta maneira, a forma era de seres inconscientes, e o inconsciente só podia mesmo sofrer sempre. E daí criaram toda esta fórmula de viver por ser uma fórmula inconsciente. Tinha que multiplicar o sofrimento sempre. Quanto mais se esforçavam para endireitar tudo, ficavam só na vontade, porque tudo se multiplicava de pior para pior, como está o panorama universal. E de forma que eu tenho que mostrar a fórmula inconsciente que o animal criou para sua própria lapidação. E por isso está aí a liquidação de tudo e de todos sobre todos os pontos de vista, e a fórmula certa de agir, para redimir todas as ruínas da vida, para que conheçam o ponto consciente, que é o ponto de solução e recuperação da linha verdadeira a tomar, que é o mundo racional. O rumo certo por ser racional, e por ser racional é o rumo consciente, e por ser consciente se multiplica o bem sempre. Então, no Brasil, nasceu a cura verdadeira de todos os males, universal. A cura está no conhecimento de cultura racional. E assim, neste grande celeiro, a concórdia de todos, universalmente, por ser racional. A fonte onipotente, consciente da solução fraterna, universal de paz, amor e fraternidade. A ciência suprema, a tudo e a todos, a ciência consciente, a ciência racional, que mostra a todos o porquê dos queixumes da vida de animal, por estarem ligados ao ser material, e aonde não há queixumes, que é a parte consciente racional.